Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje celebramos a Ascensão do Senhor. Nós não celebramos estas datas como quem celebra um calendário civil. Nós celebramos para vivenciá-las e, como igreja, dizemos para reviver, para tornar presente esta realidade daquilo que aconteceu entre os apóstolos, mas que também é um acontecimento para toda a igreja. Em muitos lugares, em nosso país, em muitas cidades, até bem poucos anos atrás, a data da Ascensão do Senhor era um dia de feriado civil, dada a importância, mas como tudo vai se perdendo a importância, nós também já não vamos recordando essa própria data, que foi durante a semana, é transferida para este domingo. Nós temos neste dia da Ascensão do Senhor, quando o Senhor volta ao Pai e deixa a sua igreja agora andando, e nós podíamos dizer, com suas próprias pernas, mas não é bem assim. A palavra de Deus nos diz que a promessa de Jesus foi que, ao partir para o Pai, Ele não nos deixaria órfãos, que Ele enviaria o Paráclito, o Espírito Santo. E é isso que São Lucas nos conta, como nós ouvimos na primeira leitura, no início dos Atos dos Apóstolos. São Lucas, que já havia escrito o Evangelho, escreve a este irmão na fé, chamado Teófilo. Nós não sabemos quem é esse Teófilo, quem foi esse Teófilo. Foi um cristão como nós, da primeira geração. Mas Teófilo é um nome, como muitos nomes da época, um nome grego, que significa amigo de Deus. Portanto, nós que somos amigos e queremos ser amigos de Deus, também a nós se dirige a palavra de Deus dizendo tudo aquilo que aconteceu. Lucas narra, isso que já nós ouvimos, se nós bem prestamos atenção na palavra de Deus, que Jesus, antes de partir ao Pai, em uma refeição disse aos discípulos: permaneçam, não se afastem de Jerusalém, porque assim como João batizou pelo batismo da penitência, assim como a partir de agora vocês vão batizar nas águas todos aqueles que quiserem ser meus discípulos, eu ainda vou vos batizar no Espírito Santo. Esta expressão, batizar no Espírito Santo, nos últimos anos tem causado muita, digamos, confusão ou falta de entendimento em muita gente. Alguém até pode pensar que é um outro sacramento, não é. Esse batizar, como a palavra batizar significa também sepultar, significa imergir, colocar dentro de alguma coisa. Então, esse batismo no Espírito Santo significa esta efusão, é a palavra que mais usamos, a efusão do Espírito Santo, ou seja, os apóstolos seriam mergulhados no Espírito Santo, o Espírito Santo mergulhado neles, para que pudessem agora dar testemunho do Senhor. Qual a função do Espírito Santo? A função aí nesse momento, que nós celebraremos no próximo domingo, o Pentecostes, é justamente fazer com que a promessa de Jesus se cumpra. A igreja não fique órfã. Nós não somos órfãos. Nós, aliás, podemos dizer muito claramente, temos o Espírito Santo que governa, ilumina, esclarece, suscita as vocações, suscita todos os dons, graças e carismas na igreja, mas também não somos órfãos porque temos mãe. Jesus nos deixou a sua mãe. Nós somos plenamente completos de pai e mãe. E a igreja do Senhor recebeu esse mandato de ir pregar o Evangelho a toda Jerusalém, a toda a Judéia. Jesus ainda diz, até a Samaria, lá onde os judeus não gostavam de ir, os samaritanos, aqueles que viviam brigando com os judeus, eles também. E Jesus diz mais ainda, até os confins de toda a terra. Os apóstolos entenderam isso muito bem. Certamente ficaram receosos, a gente não vai pregar só aqui em Jerusalém, a gente não vai pregar só aqui na Judéia, mas e o plano de Deus, do povo santo? Não somos somente nós judeus? É depois do Pentecostes que os apóstolos vão entender isso, que o Evangelho é dado e é para ser enviado e pregado a todas as criaturas, não mais a um povo exclusivamente. E então, estes discípulos, muito próximos do Senhor, vão com o Senhor até o monte, e o Senhor sobe ao Pai, volta ao Pai. São Lucas nos narra isso de forma muito clara.
Jesus acabara de dar a ordem: vocês vão sair daqui, vão ficar ainda em Jerusalém um tempo para receber o Espírito Santo, e depois vocês vão sair para pregar por todo o mundo, ou seja, não é para ficar parado depois de receber o Espírito Santo. E no entanto, vamos ver, como nos narra São Lucas, que os apóstolos parecem não ter entendido. Eles viram o Senhor subir ao céu, a nuvem se fechar, e ficaram olhando para cima. E então aparecem esses dois anjos, e sempre digo, eles dão esse puxão de orelhas nos discípulos, nos apóstolos: homens da Galileia, o que fazem aqui parados? É isso que dizem os anjos. Esse Jesus que foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir. Mas isso é muito importante. Os dois anjos dizem: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Há muita gente também na igreja ainda hoje que fica lá esperando, olhando para o céu. Talvez não lá olhando para o céu, mas esperando que o reino de Deus se dilate e cresça no mundo graças à ação do céu, ou esperando e assistindo de camarote, de preferência de camarote. Não é esta a função da igreja. A função de toda a igreja é ser missionária. Por isso se fala tanto que nós somos discípulos e missionários. Um discípulo que fica ali sentado, parado, olhando, não fazendo nada, já não é mais discípulo, já não é mais missionário. E toda a igreja recebeu esta ordem do Senhor de sair e pregar o Evangelho. Aqui nós vemos também que este Espírito a ser enviado pelo Senhor vai confirmar aquilo que ele havia dito. A igreja da qual nós pertencemos, a igreja fundada pelo Senhor, ela tem uma cabeça. Esta cabeça é Cristo nosso Senhor. Nós somos os membros. Nem sempre como membros nós fazemos aquilo que devemos fazer. É quase como, nos fala São Paulo também, que algum órgão do corpo resolva trabalhar diferente. E por isso a gente vê muitas vezes tanto escândalo na igreja, tanta coisa que precisa ser arrumada. O Papa Bento XVI já dizia: quanto escândalo, quanta falta de testemunha nós vemos na igreja, porque muitas vezes o povo que deveria pertencer a Deus se acomodou, achou que basta estar ali e assistir de camarote e nada mais, quando nós somos chamados a ser membros. Para isso fomos batizados, e estes membros devem agir conforme manda a cabeça, que é Cristo. E então nós devemos pedir ao Senhor o crescimento, não só na vida espiritual, mas aquilo que inclui a fé cristã de modo especial, a vida intelectual. É certo que aquela senhorinha, aquele senhorzinho, lá sem instrução nenhuma, lá na sua choupana, na sua tapera, que reza diariamente e que não tem muitas luzes intelectuais, pode fazer muito por toda a igreja, porque a oração é surgida e é criada em nós pelo Espírito Santo, e ela é como um dínamo, como um moinho que move a igreja e sustenta a igreja. Mas se nós não somos aquele senhorzinho, aquela senhorzinha muito simplesinha, nós temos esta obrigação de crescer também intelectualmente na fé. Daí a importância de estudarmos, de aprendermos, porque na fé ninguém nunca está pronto nas coisas da fé. Ou tem gente que acha que, por exemplo, o Santo Padre, o Papa, sabe tudo. Todo dia ele tem que estudar também, todo dia ele tem que aprender, para que nós cresçamos na fé, para que nós possamos conformar a nossa vida e o nosso agir de acordo com a cabeça que é Cristo. Jesus não nos deu uma religião para quem não quer crescer. Ele deu uma religião, um modo de nos ligarmos ao Pai, na qual é necessário a nossa adesão completa. A adesão que é intelectual, que é espiritual, que é também nas coisas práticas do dia a dia. Sem essas três coisas, nós não estamos bem aderidos. Aí vem a palavra adesão, aderidos, colados ao Senhor. Por isso o Senhor vai dizer, como nós ouvimos no Santo Evangelho, que ao subir ao céu, Jesus vai dizer: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. A quem Jesus deixou esta autoridade? É a pergunta que nós devemos nos fazer.
Jesus diz: o Pai me deu a autoridade em toda a terra e em todo o céu. E agora Jesus volta ao Pai. Então, acabou a autoridade de Jesus? Não. Esta autoridade ele transmitiu à sua igreja, transmitiu aos apóstolos, aos discípulos, e chegou até nós através do sacerdócio. Assim é desde o início da igreja. E ele diz em seguida: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ou seja, é uma conclusão: ide e fazeis discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Basta isso? Não. Jesus ainda arremata: e ensinando-os, ou seja, todos os povos, a observar tudo aquilo que eu vos ordenei. Não foi tudo aquilo que eu sugeri, tudo aquilo que eu vos ordenei. Portanto, há certas ordens que Jesus deixou, e estão nos Santos Evangelhos, estão nas cartas dos apóstolos, está na tradição da igreja. Existem certas ordens que o Senhor ordenou, que o Senhor nos deu, e ele diz: é função da sua igreja batizar e ensinar a observar essas ordens. Portanto, não é uma coisa assim como muita gente imagina: basta me batizar, estou salvo, basta pertencer à igreja e, portanto, está tudo bem. E então nós temos que fazer este esforço espiritual e intelectual de descobrir quais são estas ordens do Senhor. Por que o Senhor deixou a sua autoridade à sua igreja? E os apóstolos transmitiram esta autoridade. Talvez de modo mais sintético se possa dizer, esta autoridade está também incluída naquilo que Jesus chama o poder das chaves. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo aquilo que abrirdes aqui na terra será aberto no céu, tudo aquilo que fechardes será fechado no céu. Ou, de outra forma, como Jesus nos fala: darei o poder de perdoar os pecados. Tudo aquilo que vocês perdoarem aqui será perdoado no céu. Aquilo que não perdoarem não será perdoado no céu. De modo que é na igreja que o Senhor deixou a sua autoridade e seu poder. Não é fora dela. Não é fora da igreja que nós podemos encontrar Jesus. Por quê? Porque justamente a igreja é este corpo, cuja cabeça é Cristo, nós somos os membros. E então o Senhor envia-nos o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, amor do Pai e do Filho, para guiar a sua igreja, para que, nesses 2000 anos e até o final dos tempos, ela não se desvie da verdade. Nós podemos perceber isso claramente. Quantas vezes vemos os escândalos, os erros na história da igreja? Sempre foi assim. Onde há seres humanos, há bagunça. Onde há seres humanos, há a arrogância, a falta de humildade, a nossa petulância, muitas vezes, em querer fazer diferente aquilo que o Senhor nos ordenou. E então nós erramos. E nós vamos assim manchando a igreja aqui na terra e dando um contra-testemunho. E a prova de que a igreja não é uma associação de amigos, não é um sindicato, não é um clube. A igreja é o próprio corpo do Senhor. A prova disso, que ela também é divina, é que, por mais que nós façamos trapalhadas, erros, omissões e tantas coisas, a igreja permanece. Já tem permanecido antes de nós e vai permanecer, nem que seja com um punhado de cristãos, mas vai permanecer até o final dos tempos. Nós aqui podemos recordar quantas coisas já aconteceram nesses 2000 anos de igreja, e no entanto a igreja permanece. Por quê? E não se desvia da verdadeira fé, enquanto que todas as outras igrejas fundadas por homens vão se dividindo e se separando. Parecem assim que vão dando cria cada vez maior a outros bichinhos, e assim é. Porque não há o Espírito Santo nas outras igrejas. Tão simples quanto isso. São criações humanas. O Espírito Santo está na igreja que o Senhor criou. E está ali onde o Senhor pediu que ele permanecesse. A quem foi enviado. E o Espírito Santo foi enviado sobre a igreja do Senhor. É isso que nós também queremos, de forma especial, já nesta festa, nessa solenidade da Ascensão do Senhor, ir nos preparando. Temos aí alguns dias para irmos nos preparando para o próximo domingo, o domingo de Pentecostes,
que não seja a celebração do Pentecostes mais uma celebração de mais um ano litúrgico, mas seja realmente vivermos esta efusão do Espírito Santo em nossa vida, deixar que Ele, que guia a Igreja do Senhor, também possa nos guiar. É isso que queremos pedir ao Senhor. Recordar também que o Senhor, subindo ao Pai, voltando ao Pai, o que Ele vai fazer? Além de nos enviar o Espírito Santo, Ele diz: eu vou para preparar-vos um lugar. Portanto, Jesus junto ao Pai prepara um lugar para nós. Sempre digo isso e é bom repetir: o lugar está reservado para cada um de nós, mas nós devemos fazer o esforço de sermos dignos de receber este lugar. Ninguém vai ao céu forçado. Jesus não vai colocar no céu ninguém que não queira. Porém, recordar, nós fomos batizados e devemos procurar viver e observar tudo aquilo que Ele nos ordenou. Que assim o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,